Você já se sentiu encurralado pela vida? Naquele momento em que você olha ao redor e percebe que os recursos acabaram, que todas as portas humanas se fecharam, e que até aquela última reserva de força dentro de você está se esvaindo. É nesses momentos de desespero e de ponto final que a realidade nos impõe uma pergunta: e agora? A Bíblia, no entanto, nos mostra que quando chegamos ao limite do nosso poder, nós chegamos, na verdade, ao início do poder de Deus. Nós tendemos a ver a oração como um último recurso. Mas eu quero te convencer hoje que a oração é, na verdade, o primeiro e o único fio de conexão que liga a sua realidade difícil diretamente ao poder ilimitado do céu. A oração não é um murmúrio vazio, não é apenas um ritual, nem é apenas palavras. A oração é a fé mais pura colocada em ação. É o seu espírito declarando: Senhor, a ciência diz que não dá. A economia diz que é tarde. Minhas emoções dizem que eu fracassei. Mas eu creio que, para ti, nada é impossível. E hoje, nós vamos parar de falar sobre a teoria e vamos mergulhar na prova. Eu vou te contar 4 histórias bíblicas monumentais que demonstram, com clareza cristalina, que uma simples oração pode, literalmente, mover a mão de Deus e subverter as leis da natureza. Vamos ver 4 pessoas que estavam em situações de desespero, dor ou necessidade extrema, mas que ousaram dobrar os joelhos e clamar. Estas não são apenas histórias antigas, são receitas para o seu milagre hoje. Prepare-se para ser inspirado, porque estas 4 pessoas oraram, e o impossível não só aconteceu, ele se curvou à vontade de Deus. Vamos começar com a história do homem que ousou pedir que o tempo parasse, Josué, e a oração ousada que reescreveu o calendário da criação. Imagine uma batalha intensa. O povo de Israel, liderado por Josué, estava em uma campanha para tomar posse da terra prometida, um propósito estabelecido e garantido pelo próprio Deus. Naquele momento crucial, Israel lutava contra uma poderosa coalizão de 5 reis amorreus, que ameaçavam aniquilar os gibeonitas, um povo aliado de Israel. A batalha começou bem. A intervenção divina já era evidente, pois Deus havia lançado sobre os inimigos pedras de granizo gigantescas, matando mais soldados do que as espadas dos israelitas. No entanto, o dia já estava acabando, e o sol começava a se pôr. Se a noite chegasse, a escuridão daria cobertura aos inimigos sobreviventes, permitindo-lhes escapar, reagrupar-se e, futuramente, renovar a ameaça. A vitória de Israel seria incompleta, e o propósito de Deus para aquele dia ficaria inacabado. Mas Josué não aceitou uma vitória parcial. Ele não se resignou aos limites da natureza ou do tempo. O que se seguiu foi uma das cenas de fé mais impactantes da história. Ele olhou para o céu, o palco do poder de Deus sobre a criação, e, na presença de todo o povo, orou algo que desafiava toda a lógica e que ninguém jamais ousou pedir: Sol, pare sobre Gibeon. E você, ó lua, sobre o vale de Ajalon, Josué capítulo 10, versículo 12. Ousadia? Sim, a mais pura ousadia. Arrogância? Jamais. Era a oração de um líder que compreendia a fidelidade de seu Deus, e, mais importante, estava plenamente consciente de que ele e seu exército estavam exatamente no centro da vontade e do propósito de Deus para a conquista daquela terra. Não era um pedido egoísta ou por vaidade, era um clamor estratégico, nascido da certeza de que a honra de Deus e o cumprimento de sua promessa dependiam daquela vitória total. A Bíblia registra a resposta do Deus soberano de forma sucinta e espetacular. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Versículo 13. O tempo se estendeu por quase um dia inteiro. O sol não se apressou a se pôr, e o dia de luz extra garantiu a Josué e a Israel a finalização completa da batalha. Não apenas as leis da física foram suspensas ou realinhadas, todo o universo obedeceu à voz de um homem que estava alinhado com a vontade do Criador. E a conclusão do texto bíblico é a chave que destranca a inspiração para as nossas vidas. Nunca antes nem depois houve um dia semelhante, quando o Senhor atendeu à voz de um homem, pois o Senhor batalhava por Israel. Versículo 14. Josué nos ensina que a oração ousada, quando feita com fé e propósito, toca o impossível. Mas o segredo da eficácia não estava apenas na coragem do pedido, mas na conexão indissolúvel entre o orador e o plano de Deus. Esteja no propósito. Josué estava lutando a batalha de Deus, no lugar que Deus havia ordenado, para cumprir a promessa de Deus. Sua oração ousada foi atendida porque estava a serviço de um propósito divino maior. 2. Peça sem limites. Ele não pediu uma luz a mais, não pediu um reforço humano. Ele pediu que Deus fizesse o que somente o soberano do universo poderia fazer. Ele demonstrou que a fé deve ser ilimitada porque o poder de Deus é ilimitado.
3. Confie na fidelidade de Deus. A ousadia de Josué veio da sua certeza de que Deus é fiel para cumprir o que prometeu e que ele luta por seu povo. A mensagem para você hoje é: Deus pode até mudar o curso do tempo e da natureza para cumprir o que prometeu. O mesmo Deus que parou o sol por Josué ainda tem todo o poder. Você pode estar enfrentando uma batalha onde o tempo está acabando, onde os recursos humanos são insuficientes e a noite da desistência se aproxima. Ouse. Olhe para o seu céu com a mesma fé de Josué. Se você tem a convicção, a certeza profunda, de que seu pedido está alinhado com a vontade de Deus para a sua vida, seu ministério, sua família, ou para o seu propósito, então não hesite. Clame pelo impossível. Deus não está limitado pelas suas circunstâncias, nem pelas leis naturais. Ele está apenas esperando por uma oração ousada, confiante e com propósito. Ele ainda busca homens e mulheres que, no centro de sua vontade, ousem pedir a intervenção do Criador no curso da sua criação. Se a sua batalha é a batalha dele, a resposta dele será maior do que você pode imaginar. Clame, e veja o sol parar. A história de Josué nos choca. É a prova de que Deus pode suspender o universo inteiro para cumprir um propósito. Ele provou que a ousadia tem poder. Mas agora, é vital que entendamos algo. Nem sempre a resposta vem no instante em que oramos. O milagre de Josué foi um relâmpago, uma manifestação imediata. Mas Deus, em sua sabedoria, nem sempre opera com a urgência que queremos. Muitas vezes, Deus quer ver algo mais. Ele quer ver a perseverança da sua fé. Ele quer saber se a sua oração é um impulso ou um compromisso. Ele quer testar se você vai continuar batendo na porta, mesmo quando o silêncio do céu for ensurdecedor. Porque a fé verdadeira não é a que recebe o milagre instantaneamente. A fé que verdadeiramente move o coração de Deus, e que, de fato, move as nuvens do impossível, é a fé que continua orando quando, humanamente, nada muda, quando o céu está de bronze e o chão está seco. E é essa fé persistente que vamos ver agora no Monte Carmelo, com um homem chamado Elias. Ele não pediu um dia extra de sol, ele pediu uma chuva que estava detida há 3 anos e meio, e a resposta exigiu 7 orações. O contexto era de terra seca. Por 3 anos e meio, nenhuma gota de chuva havia caído sobre Israel, um julgamento divino que havia devastado a terra, matado o gado e destruído toda a esperança. A nação estava em agonia, e o céu permanecia de bronze. Elias havia acabado de presenciar um dos maiores milagres, o fogo de Deus caindo do céu para consumir o sacrifício e desmoralizar os profetas de Baal. A vitória espiritual estava garantida, mas o milagre físico ainda precisava se manifestar. A fé que viu o fogo descer agora precisava ter a persistência para ver a água subir. Elias, então, sobe ao cume do Monte Carmelo. E a sua atitude de oração é de total entrega e determinação. Ele não apenas se ajoelha, mas se inclina profundamente, colocando o rosto entre os joelhos, numa postura de humildade e agonia, de quem está determinado a não se levantar até que o céu se manifeste. Ele ora uma vez, e envia seu servo para olhar em direção ao mar. O servo volta, não há absolutamente nada. O céu está limpo. Elias poderia ter recuado. 6 vezes eu pedi, e o Senhor não me respondeu. Mas a fé persistente não se ofende com o silêncio. Elias não se baseava no que via, mas em quem estava no controle. Ele orou uma segunda, terceira, quarta, quinta e sexta vez. 6 orações, 6 vezes a mesma resposta desanimadora. Mas na 7ª vez, quando Elias clama, a fé dele finalmente rompe a barreira. O servo volta com uma notícia diferente, embora insignificante: há uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. 1 Reis 18:44. Apenas um sinal minúsculo. Mas era a prova de que a persistência havia funcionado. Elias não esperou que a nuvem crescesse. Ele sabia que o poder de Deus, manifestado naquele sinal, era a garantia de que o impossível viria. E logo, aquela minúscula nuvem se transformou em uma tempestade estrondosa. A chuva caiu com força, salvando Israel. Elias nos mostra o poder da oração persistente, aquela que não desiste, não se cansa e não se baseia na evidência visual. Talvez você tenha orado muitas vezes pela sua situação e não viu nada. Esta história te diz: levante-se mais uma vez. Porque a fé que continua orando quando nada muda é a fé que move as nuvens do impossível. Ore até que o seu milagre chegue. No tempo certo, Deus sempre manda a sua chuva. Vimos a fé do guerreiro, Josué, que cheio de ousadia, pediu a Deus que parasse o sol para vencer a guerra. Vimos a fé do profeta, Elias, que cheio de perseverança, orou 7 vezes até romper a seca e trazer a chuva.
Mas há orações que não nascem da coragem de um campo de batalha, nem da disciplina de uma longa espera. Há orações que nascem de um lugar muito mais íntimo, de um lugar que você só encontra quando está sozinho, no silêncio da sua alma, a dor. São aqueles momentos em que as palavras falham, e a única coisa que resta é o coração se derramando, as lágrimas se transformando em sílabas. Esse é o clamor que não é feito com a boca, mas com o espírito. O milagre de Deus não é exclusivo para os grandes heróis. Ele também acontece quando um coração quebrantado se deita diante do altar. E é isso que aprendemos com a próxima pessoa, uma mulher chamada Ana, que estava mergulhada em uma esterilidade que lhe roubava a paz. Ela nos mostra que, quando tudo o que temos são lágrimas, essa é, muitas vezes, a oração mais poderosa de todas. Em 1 Samuel 1, de 9 a 20, conhecemos Ana, uma mulher marcada não por inimigos externos, mas por uma dor íntima e excruciante, a esterilidade. Ano após ano, o maior sonho de sua vida era ter um filho. Mas o tempo só lhe trazia o peso da humilhação, e o silêncio do seu ventre era ensurdecedor. Para completar, ela vivia sob a constante provocação de Penina, sua rival, que a afligia duramente, intensificando sua angústia. Em meio a essa tristeza que a consumia, Ana não buscou vingança ou distração. Ela buscou o único lugar onde a alma pode ser derramada sem reservas, o templo do Senhor, em Siló. Mas a oração de Ana era diferente. Ela estava tão quebrantada que não conseguia falar. O texto bíblico diz que ela orava no coração, somente seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Suas palavras se transformaram em gemidos, sua voz estava sufocada pelo choro. Ela estava ali, curvada, chorando de forma tão intensa, que o sacerdote Eli, observando-a, pensou que ela estivesse embriagada. Pense na dor dela, até mesmo no seu momento mais sagrado de fé, ela foi mal interpretada, julgada. Mas Ana, com a pouca força que lhe restava, explicou sua condição: Não, meu senhor. Eu sou uma mulher profundamente angustiada, e tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Versículo 15. Essa é a chave. Ana não estava apenas pedindo um milagre, ela estava esvaziando sua alma, entregando sua dor e sua humilhação. E Deus ouviu o que ninguém mais podia ouvir. Deus entendeu o idioma das lágrimas. O Senhor viu não apenas o movimento dos lábios, mas a condição do coração. E ele respondeu: o ventre estéril se tornou fértil, e Ana gerou Samuel, cujo nome significa pedido a Deus, e que se tornou um dos maiores profetas de Israel, o homem que ungiria o primeiro rei. Ana nos ensina que não importa quão profunda seja sua dor, quão esmagadora seja sua angústia. Você não precisa de um discurso perfeito. Mesmo quando você não tem palavras, e tudo o que consegue fazer é chorar, Deus ouve a sua alma. Ele está atento ao clamor do coração quebrantado. Não reprima sua dor. Derrame-a diante do Senhor. Neste ponto da nossa jornada, já testemunhamos a oração do herói ousado, a oração do profeta persistente, e a oração da mulher quebrantada e cheia de lágrimas. 3 faces poderosas da fé. Mas eu quero te apresentar agora um último tipo de oração, talvez o mais surpreendente de todos, pois ele revela a graça mais profunda e incondicional de Deus. É a oração que não nasce do campo de batalha ou do altar, mas sim do fundo do poço. A oração que não é um pedido de bênção, mas um grito de confissão. É a oração que nasce do arrependimento. Essa história nos ensina que Deus não apenas ouve a sua fé ou a sua dor, Ele também ouve o seu retorno. E o que é mais fascinante, a pessoa que fez essa oração estava no lugar mais improvável e claustrofóbico que se pode imaginar, não em um deserto, nem em uma caverna, mas literalmente nas entranhas de um grande peixe. Vamos agora mergulhar na história de Jonas, o profeta que fugiu de Deus, mas que descobriu que mesmo do ventre do inferno, o clamor de um coração arrependido tem poder para mover os céus e a terra, e até mesmo o estômago de um peixe. Nós chegamos à última e talvez a mais surpreendente das nossas orações, a oração de um fugitivo, a oração do arrependimento. Jonas era um profeta de Deus, mas quando Deus o chamou para pregar em Nínive, ele fez o oposto, ele tentou fugir para o mais longe possível, entrando em um navio na direção contrária. Mas você já percebeu? Não há lugar no universo onde a voz de Deus não possa nos alcançar. Para corrigir a rota de Jonas, Deus enviou uma tempestade tão violenta que os marinheiros, apavorados, tiveram que lançá-lo ao mar. E foi ali, na escuridão das profundezas, que a graça de Deus se manifestou de uma forma impressionante. Um grande peixe foi enviado para engolir Jonas. Imagine a cena, 3 dias e 3 noites, não em uma prisão de pedra, mas no ventre vivo de um monstro marinho. Um lugar sem saída, sem luz, sem ar fresco e sem qualquer esperança humana de sobrevivência.
O próprio Jonas descreveu aquele lugar como o ventre do inferno ou o abismo. Foi ali, no ponto mais baixo de sua desobediência e desespero, que Jonas parou de fugir. Foi ali, na agonia da morte iminente, que ele fez a oração mais pura e sincera de sua vida. Ele não pediu a Deus que o salvasse primeiro, ele primeiro clamou com o coração quebrantado: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Jonas 2:2. Essa oração foi uma confissão, um reconhecimento de que ele havia escolhido a morte em vez da obediência. E o que aconteceu? Deus ouviu a voz de quem se arrependeu, mesmo do fundo do mar. A oração de Jonas subiu ao trono da graça. E o grande peixe, que deveria ser seu túmulo, tornou-se o seu táxi. A Bíblia diz, com simplicidade e poder, que o peixe o vomitou em terra firme. A oração de Jonas prova que não importa o quão longe você tenha fugido, não importa quão profunda seja a sua desobediência, ou quão feias sejam as suas escolhas passadas. Nunca é tarde para recomeçar. Deus responde até a quem fugiu, contanto que o coração se humilhe e decida voltar. A oração de arrependimento é a chave que destranca a misericórdia de Deus para um novo começo. Nós vimos o legado do impossível, manifesto em 4 orações, 4 histórias, 4 milagres. Vimos Josué nos ensinar sobre a fé que se manifesta na ousadia, onde o sol para que a vontade de Deus se cumpra. Vimos Elias nos mostrar o poder da persistência, onde o céu de bronze se quebra pela oração que não se cansa de clamar. Vimos Ana nos provar a força da vulnerabilidade, onde as lágrimas de um coração quebrado se transformam na oração mais ouvida. E vimos Jonas nos revelar a profundidade da graça de Deus, onde a oração do arrependimento anula a distância e o erro. Pense nisso. O mesmo Deus que parou o sol, que abriu o céu e a chuva, que deu vida ao ventre estéril e que resgatou das profundezas do mar. Este mesmo Deus continua ativo, e ele também pode agir por você. Talvez o seu impossível não seja o sol, a chuva, o ventre ou o mar. Talvez o seu impossível seja o peso de um diagnóstico difícil, a dor de um casamento em ruínas, a frustração de um sonho que não se realizou, ou o vazio de um coração ferido. Mas a lição que aprendemos é clara: o poder da oração não está na perfeição do seu pedido, mas no poder e na fidelidade daquele que a recebe. Nada é grande demais que ele não possa fazer, nem pequeno demais que ele não se importe. O Deus que ouviu a ousadia de Josué, o persistir de Elias, o chorar de Ana e o voltar de Jonas. Ele ainda está com os ouvidos inclinados. Se a oração é o fio que liga o céu à terra, agora é o momento de puxá-lo. Eu não quero apenas terminar este vídeo. Eu quero que você use a inspiração dessas 4 vidas para entregar a sua própria causa a Deus. Para fazer isso, eu te convido a fechar seus olhos. Esqueça o celular, esqueça o que está ao seu redor, e encontre esse lugar de quietude. Eu quero orar por você, e mais do que isso, eu quero que você se una a esta oração e clame o seu milagre. Mas antes, clique no botão gostei aqui embaixo. O seu like é a forma de você nos dizer: eu recebi esta palavra, e ajuda esta mensagem a alcançar mais corações que precisam de um milagre. Vá nos comentários, e com a fé de Josué, declare o seu impossível para Deus. Agora, feche os olhos, respire fundo, e vamos juntos clamar ao Deus do impossível. Senhor meu Deus e nosso Pai, Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Deus que não se cansa de ouvir e de responder. O mesmo Deus que parou o sol para Josué, que persistiu com Elias, que consolou Ana e que resgatou Jonas. Neste momento, Pai, eu me uno em espírito e fé a cada pessoa que escuta esta mensagem. Tu conheces cada situação. Tu vês os corações cansados pela luta, os sonhos adiados pelo tempo e os medos silenciosos que ninguém mais sabe. Nós te pedimos agora que o teu poder se manifeste mais uma vez na vida de cada um. Dá ousadia a quem precisa clamar pelo impossível hoje, que eles peçam com fé, sabendo que estão no centro do teu propósito. Dá perseverança e força a quem está esperando há muito tempo, que eles encontrem a força para continuar orando e ver a tua chuva. Dá consolo e paz a quem chora em angústia, que suas lágrimas sejam, para ti, a oração mais sincera, e que o teu consolo gere uma nova vida. E Senhor, dá perdão e uma nova chance a quem deseja recomeçar, que eles saibam que a tua graça alcança as profundezas e os traz de volta à terra firme do teu amor. Que o impossível se curve à tua vontade nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador e resposta. Amém.